A cultura indígena. A cultura indígena brasileira é vasta e diversificada, ao contrário do que pensa o senso comum. Os historiadores estimam que, no início do século XVI, havia 4 agrupamentos linguísticos principais: Tupi-Guarani, G, Caribe e Aruaque. Agrupamentos linguísticos principais: Tupi-Guarani, G, Caribe e Aruaque. Essas famílias linguísticas compartilhavam o mesmo idioma e culturas semelhantes. Antes da colonização, os índios que habitavam o território, hoje denominado Brasil, tinham uma cultura similar em alguns pontos. Tais eram a organização social baseada no coletivismo, a ausência de política, Estado e governo, a ausência de moeda e de trocas mercantis, religiões politeístas baseadas em elementos da natureza e a ausência da escrita. Apesar de vasta, a cultura indígena tem elementos comuns entre as tribos. A visão europeia sobre os povos indígenas foi, desde a colonização, etnocêntrica, a qual considera o modo de vida indígena inferior por não conter elementos considerados pelos europeus símbolos de civilização e progresso. No entanto, a antropologia e a sociologia contemporâneas já desmistificaram essas análises preconceituosas, estabelecendo que as diferenças culturais entre os povos não são motivos para estabelecer-se uma hierarquia cultural. Como era essa cultura indígena? Os povos indígenas, apesar de terem pertencido a vários grupos diferentes, com pontuais diferenças de comportamento e cultura, tinham elementos comuns que consolidavam uma cultura indígena como um todo. Eles tinham religião, hábitos, costumes e comportamentos similares. A divisão do trabalho também era parecida entre todos os povos, e o modo de vida deles era baseado na caça, na pesca e na coleta, acrescida da agricultura de algumas plantas, como a mandioca. A religião indígena, baseada em conjuntos de mitos sobre seres espirituais, era variada. Entretanto, era comum a crença em entidades espirituais que habitavam o mundo material. Também se acreditava em potências espirituais encarnadas por animais, na existência de pessoas que poderiam estabelecer contato com o mundo espiritual, os pajés, sendo homem ou mulher. Tupã era o ser sobrenatural supremo que controlava a natureza e, como é comum nas religiões, a identificação dos seus deuses com os seus povos era representado pela figura de um índio poderoso. Além desse deus, existia a figura mística do Abaçaí, que, para alguns povos, tratava-se de um espírito maléfico que perturbava as vidas dos índios. Os povos Tupinambá desenvolveram mitos de criação do mundo e acreditavam em sua possível destruição futura, por meio de dilúvios que matariam todos. Eles também acreditavam em entidades como Mairimonã, que teria ensinado a agricultura à humanidade, para que esta pudesse alimentar-se melhor. Os pajés, que são as pessoas que podem entrar em contato com as entidades espirituais, utilizam a sabedoria aprendida com os espíritos para aconselhar as pessoas a fazer rituais de cura,
Os rituais chamados pagelanças poderiam ser feitos em festividades como forma de agradecimento e pedido, e para efetuar curas medicinais. Eles envolviam, em alguns casos, música e dança. Era comum o pajé utilizar-se da inalação de grandes quantidades de fumaça de tabaco para que, em transe narcótico, pudesse fazer o contato com os espíritos. Os índios utilizam adornos corporais e pinturas com materiais extraídos da natureza, como a tintura de urucum, os colares de peças naturais e os botox, e adornos feitos com base na arte plumária, que utiliza plumas e penas de aves. Há uma importante simbologia por trás dos adornos e pinturas corporais, que pode identificar o sexo, a idade, a aldeia e a posição social do índio, estabelecendo uma espécie de identidade cultural dos povos indígenas. Pinturas feitas em pernas de índios de tribo amazônica próxima da cidade de Manaus. Todas essas pinturas têm um significado. Também é comum a produção de artesanato para ornamento de utensílios como cestas de palha e cuias, e, nas tribos antigas, de arcos, flechas e lanças utilizadas para a caça e para a guerra. Características da cultura indígena. Se considerarmos apenas as culturas desenvolvidas por povos indígenas brasileiros, já temos uma grande gama cultural. É característica comum das várias etnias indígenas brasileiras a valorização e o contato com a natureza, sendo que o modo de vida tribal, antes da ocupação violenta do homem branco no território brasileiro, permitia a caça, a coleta e a agricultura familiar como modos de subsistência dos povos indígenas. As religiões animistas, aquelas que colocam como seres sobrenaturais e divinos elementos da natureza, como o sol, a lua e as florestas, compunham o imaginário religioso dos povos indígenas. Antes da chegada dos portugueses, a maioria das tribos indígenas era guerreira, e esses disputavam os territórios entre si quando a tribo migrava de um lugar para o outro já habitado. Outra característica comum das diversas tribos indígenas era a fabricação de utensílios religiosos e de decoração com base em argila, madeira, bambu e penas de aves, além da confecção de pinturas corporais em processos de caça e de guerra ou em festivais religiosos. As crianças com pinturas tradicionais no rosto e colares típicos. Os costumes indígenas. As sociedades indígenas prezam muito por duas coisas: respeito e ligação com a natureza, e respeito à sabedoria dos anciãos. Sabedoria dos anciãos, ou seja, tinha que ter respeito à ligação com a natureza e a respeito à sabedoria dos anciãos. É ainda comum nas tribos indígenas o pensamento de uma vivência sustentável, retirando da natureza somente aquilo que é necessário para a manutenção da vida. As pessoas mais velhas são consideradas mais sábias, o que garante a elas certa autoridade dentro da tribo. Os povos falantes de Tupi estabeleciam uma visão de trabalho baseada no gênero e na idade. Idosos e crianças não trabalhavam, exceto espantando pássaros e outros animais das plantações. As meninas adolescentes ajudavam no cuidado das crianças mais novas. Homens adultos fabricavam utensílios de caça, pesca e guerra. Também fabricavam canoas, guerreavam, caçavam e preparavam a terra para o cultivo. Já as mulheres adultas eram as responsáveis pelas atividades agrícolas, pela coleta, pela fabricação de utensílios domésticos, pela preparação de alimentos, pelo cuidado das crianças. Os índios antes da colonização viviam de maneira autônoma, sem a presença de elementos políticos e governamentais de Estado.
A gestão era coletivista, baseada na cooperação entre os membros de uma mesma tribo e em alianças e guerras em tribos diferentes. A alimentação indígena. A alimentação indígena costumava ser baseada no consumo de frutas, legumes, verduras, raízes, caules, peixes e carnes de caça. Frutos como caju e açaí eram comuns na alimentação de povos de algumas localidades, como o norte e o nordeste brasileiros. Os índios do norte também consumiam muito guaraná como fonte de energia para as atividades diárias e para a guerra. A mandioca era a principal fonte de carboidrato deles, por isso era amplamente cultivada. A tapioca e a farinha de mandioca eram maneiras de estocar a mandioca para a utilização posterior. A caça, a pesca e a coleta eram possíveis quando as florestas eram preservadas. Já não são mais suficientes para alimentar a pequena população indígena, devido ao desmatamento. A introdução forçada dos indígenas no modo de vida urbano e rural, desenvolvido pelos brasileiros pós-colonização, modificou drasticamente a vida indígena dentro e fora das aldeias, entre 1500 e os dias atuais. Dança indígena. A dança e a música tiveram e ainda têm um papel religioso dentro da cultura indígena. Geralmente a dança é realizada em rituais e festividades religiosas, entoados em agradecimento ou como forma de pedidos às divindades, podendo ser realizada individualmente ou em grupo. Geralmente a dança indígena possui uma execução dos passos que requer a formação de duplas, ao menos em algum momento dela. Geralmente as danças são realizadas por pessoas com o corpo pintado, pois a pintura corporal também é um elemento de simbologia religiosa indígena. Algumas danças de rituais xamânicos, liderados pelos xamãs, pessoas capazes de fazer uma ponte entre o mundano e o sagrado, como os pajés. Ou seja, rituais xamânicos são liderados pelos xamãs, pessoas capazes de fazer uma ponte entre o mundano e o sagrado, como os pajés. Algumas danças de rituais xamânicos, entoadas por índios de tribos amazônicas, utilizam também máscaras. Podemos destacar como principais danças indígenas as seguintes: a cígua, feita pelo pajé e pelo melhor caçador da tribo para resgatar a alma de um guerreiro indígena morto, ela advém da tradição indígena guarani. A tiaru, praticada por homens e mulheres da tribo, ela objetiva afastar os maus espíritos do local. A tiaru, afastar os maus espíritos. A cígua, para resgatar a alma de um indígena morto. A cígua, resgatar a alma do indígena morto. A tiaru é para afastar os maus espíritos. A cígua, resgatar o indígena morto. E a tiaru, para afastar os maus espíritos. A cígua, resgatar o indígena morto. Toré, entoada por várias tribos e diferentes variações, geralmente é feita em círculos por todos da tribo, ao ar livre, com passo definido pela batida do chocalho feito de cabaça e pedras. Quarupi, dança indígena de povos do Alto Xingu. O quarupi é dançado por todos os membros da tribo e visa fazer uma homenagem aos membros que já morreram. Quarupi é fazer homenagem aos membros que já morreram. Quarupi. Os índios brasileiros da etnia Pataxó, durante o ritual da dança, é muito comum essa reunião dos indígenas durante esses rituais de dança. Influências da cultura indígena no Brasil. Historiadores apontam que em 1500 existiam cerca de 4 milhões de indígenas habitando as terras brasileiras. Hoje, a FUNAI estima que 1 milhão de indígenas vive no país, espalhados em 250 etnias, que
em suas aldeias, ocupam cerca de 13% do território. Essa pequena parcela ocupada somente se mantém devido à demarcação de terras. A culinária nortista, por exemplo, é rica em elementos da cultura indígena, como a maniçoba e a utilização do tucupi em pratos típicos. Frutos como caju e acerola eram consumidos pelos indígenas, e seus respectivos nomes tiveram origem das línguas tupi. O açaí, o guaraná e a tapioca, que consumimos amplamente nos dias de hoje e são, inclusive, explorados pela indústria alimentícia, são oriundos dos hábitos alimentares indígenas. Podemos destacar como fundamentais os trabalhos desenvolvidos por Darcy Ribeiro, um antropólogo indigenista brasileiro que atuou por quase 10 anos no serviço de proteção ao índio, atual produção de amparo ao índio FUNAI, por Claude Lévy, antropólogo belga que desenvolveu trabalhos da observação da cultura indígena brasileira. Por décadas, lecionou antropologia na Universidade de São Paulo. Darcy Ribeiro ajudou a fundar o Museu do Índio, que é uma instituição sediada no Rio de Janeiro, e com polos em Cuiabá, Centro Cultural Icuiapá, e em Goiânia, Centro Audiovisual e Museu do Índio. O Museu do Índio contém o maior acervo de artefatos indígenas do Brasil. Curiosidades sobre os indígenas. O cauim era uma bebida típica feita pelos Tupi-Guarani à base de mandioca. Em um ritual, vários membros da tribo mascavam a mandioca crua e cuspiam o bolo de mandioca misturada com saliva em uma moringa de barro que era enterrada. A fermentação da mistura resultava em uma bebida alcoólica apreciada em festas. Os índios brasileiros não conheciam a metalurgia antes da chegada dos europeus ao território brasileiro. Antes da chegada dos portugueses, havia tribos indígenas canibais do Brasil. Alguns relatam de quanto que as tribos sobreviveram até o início do século XX na Amazônia. Várias palavras comuns do nosso cotidiano são de origem indígena. Exemplo das palavras do nosso cotidiano que tem origem indígena: maracujá, guaraná, mandioca, caju, acerola, moringa, tambaqui, pirarucu e oca. Então, são palavras de origem indígena. Consumo da mandioca, de peixes típicos dos rios brasileiros, como pirarucu, o cará e a caranha, e de frutas brasileiras como a acerola, maracujá e o guaraná, está em nossas mesas hoje, graças à presença marcante da cultura indígena na formação cultural no Brasil.